Na astrologia, Lilith é a lua negra. Ela representa o nosso instinto mais selvagem, ela representa uma força psíquica oculta e muitas vezes se manifesta com medos, traumas, tabus e questões assim que despertam em nós assim, uma certa reatividade, um comportamento mais instintivo. Na mitologia, a Lilith ela foi a primeira mulher de Adão, a mulher que foi feita, né, do barro, assim como Adão, né, e que não se submeteu a uma condição de inferioridade. Ela se rebelou contra o patriarcado, essa força masculina opressora. Né? Ela é uma força que se rebela, né? É a mulher selvagem de fato. E é muito interessante analisar no trânsito, né, como ela se manifesta, né? Inclusive no nosso mapa natal, né, o signo onde ela transita, aquilo que ela está trazendo à tona, aflorando, né, com relação aos nossos instintos, a nossa reatividade e lógico, fazendo uma correlação também com o nosso posicionamento natal. Mas eu quis trazer esse assunto hoje, que eu acho muito importante falar dessa força reprimida, né? Porque Lilith se encontra junto ao nó do sul, né? Ou seja, é um posicionamento bastante predominante, né, nesse período, até porque, né, junto aos nodos lunares, vai ser ainda mais evidenciada nos eclipses, né? A gente vai ter a próxima lunação, agora, dia 2 de setembro, a lunação em Virgem, ela vai estar conjunta, né, com o nó do sul, e a Vênus também, se eu não me engano, e depois nós teremos, né, no decorrer aí dos ciclos, né, o eclipse, né, que vai acontecer em Peixes e depois no signo de Libra. Então, é muito importante que a gente observe como a gente se relaciona, nossos padrões de relacionamentos, porque se trata disso. Quando a gente fala dos nodos lunares na astrologia, a gente está falando de um posicionamento que mostra um condicionamento, né, aqueles padrões repetitivos de relacionamentos e aquilo que eu preciso fazer, né, para seguir o meu caminho de vida, né, ter autonomia, ter coragem, enfrentamento, porque se trata do nó do norte no signo de Áries. Então, tem um aspecto de assumir o poder pessoal e fazer, quebrar, romper com esse padrão comportamental que muitas vezes pode ser tóxico. E o que é a Lilith em Libra? Né? Libra é um signo de ar, é um signo cardinal, ele é um signo que faz oposição a Áries, né? Áries é o eu, Libra é o outro, né? A forma como a gente se relaciona. Então fala muito dos acordos, das alianças, dos relacionamentos de fato, né? Como a gente lida ali com as tratativas do dia a dia, né? Do respeito pelo limite, do nosso limite, o limite do outro, as nossas escolhas, porque Lilith, Libra é isso, né? Para que a gente se relacione, as duas pessoas devem estar em comum acordo. Então tem essa coisa da diplomacia, tem essa coisa da gentileza, tem essa coisa da comunhão. Então, Lilith em Libra, ela pode despertar na gente, assim, um lugar muito desconfortável relacionado a padrões comportamentais, né? De a gente se submeter muitas vezes a ficar numa condição, numa relação, por conta de questões sexuais. Pode ser, porque mostra esse lado mais instintivo, mais visceral, mais reprimido também, né? Então, questões sexuais, ficar em relações, muitas vezes, tóxicas, mesmo tendo desconforto com relação ao desrespeito pelas suas escolhas, né? Por exemplo, eu penso uma coisa e, né, o meu parceiro não concorda com aquilo que eu penso e, de alguma forma, me reprime. É um exemplo. Pode ser também em padrões comportamentais no aspecto de se sentir muitas vezes invadida, sabe? Tipo, a pessoa, ela não sabe respeitar o meu limite, né? Então, tem a ver, como é um aspecto mais sombrio, com manipulação, né? Com aquela persuasão mais tóxica. Pode ser que para conseguir aquilo que eu quero, né, a pessoa faça chantagem, use de algumas artimanhas, porque é uma força oculta, né? Ou, inclusive, né, eu falo, né, que o outro, né, ou, pode ser, né, a gente mesmo até um padrão nesse aspecto. Mas aí que tá. O convite é para que a gente torne consciente, né, e para que a gente possa ter autonomia e romper com esses padrões, para que a gente possa seguir o nosso caminho de vida, né? Onde que está Marte no seu mapa astrológico? Onde que está
a Vênus, né? Então, tem a ver com gentileza, tem a ver com diplomacia, tem a ver com delicadeza, né? A gente tá falando de um signo que é regido por Vênus, né? Que é a deusa da beleza, do amor, né? Então, sim, é necessário respeitar o espaço do outro, as escolhas dos outros, ter essa diplomacia, para que a gente possa viver em sociedade. Para mim, a melhor expressão que tem Lilith em Libra é o combinado não sai caro. Tudo aquilo que a gente faz de acordo, né? Que a gente negocia previamente, não tem erro, né? É só respeitar o tempo e o limite do outro e assim, nessa conversa, nesse diálogo, nessa comunhão, as coisas vão acontecendo de uma forma correta. Lembremos, né, que Saturno tem exaltação no signo de Libra. É justamente por isso, porque é o poder da aliança, né, dos acordos, do compromisso. E quando se tem consciência, né, dessa energia, as coisas tendem a ser a longo prazo. Porque visa a durabilidade, né? Então, que a gente possa trabalhar essa influência da melhor maneira possível, né, tendo consciência do que está por vir nos próximos ciclos. A questão sexual, né, que é um assunto tabu e a gente vai ver muita coisa na mídia, né, por exemplo, né, a questão da Isa, que voltou com o pai do filho dela e fez a gente pegar ódio dele, ranço dele, né, por ter traído ela e de repente é uma escolha dela, né, ela escolheu voltar com o cara e tá tudo certo, a vida é dela, quem somos nós, né, entre quatro paredes, só eles que sabem o que acontece. Então tem esse tipo de reflexão para ser feita, né, porque muitas vezes a gente julga, mas na verdade cada um sabe o que vive, né, no seu íntimo. E a lua negra fala para que a gente encare, né, a nossa intimidade, que a gente esteja consciente com relação às nossas reatividades, às nossas escolhas e à nossa força instintiva, que por sinal é muito poderosa, porque Lilith tem poder, um poder de manifestação. O trânsito dela é de 9 meses, não é por acaso, né? Para mim ela é uma força muito poderosa, justamente por estar associada também a essa questão sexual, porque eu acredito que não tem magia maior do que essa força sexual tão criativa, tão poderosa, a ponto de gerar uma vida, né? Veja bem, quanto poder, porque a partir do momento que a gente reconhece em nós esse instinto selvagem, essa força reprimida, né, muitas vezes, como a força sexual, da sexualidade, dessa energia vital, criadora, a gente reconhece também um poder de transformação e de destruição, né? Se não bem direcionada. Então, quando a gente tem essa força criadora, bem trabalhada, né, em questões que tragam harmonia, paz, prosperidade, desenvolvimento, crescimento, né, através dessa consciência que é a luz, a consciência é a luz, né? Então a gente tem um poder de manifestação, cocriação excepcional. Né, ao mesmo tempo que se a gente ficar nesse lado mais visceral, né, mais condicionados, reprimidos, ali num padrão muito tóxico, é o contrário, né? Porque só tende a baixar o nosso padrão vibratório e acabar que a gente não, né, não desenvolve, né, essa força tão poderosa e tão curadora que a gente tem, porque ela é curadora, curativa, né? Porque a partir do momento que a gente tem domínio, né, desse lado mais visceral, instintivo, selvagem, né, a gente age, né, com discernimento e consegue se alinhar ao melhor, né, do que as nossas relações têm para nos oferecer, porque são duas energias que, em comum acordo, né, decidem, né, essa aliança e estão comprometidos com esse desenvolvimento, né? Uma soma e não uma subtração, digamos assim. Então ela é bem interessante nesse sentido. Então que a gente possa fazer o melhor uso, né, dessa força e dessa energia que a gente tem vivenciado, né, identificando esses padrões de comportamento.